27 de fevereiro de 1974, Peter e Joan Lawrence comemoraram com alegria a chegada do segundo filho, uma menina que recebeu o nome de Claudia. Peter Lawrence era um advogado respeitado e bem-sucedido, e a família vivia confortavelmente em Yorkshire. Claudia estudou em um renomado colégio feminino da cidade e, ao que tudo indica, teve uma infância bastante feliz. Mais tarde, seus pais se separaram, mas ela continuou mantendo uma boa relação com os dois. Era sociável, simpática e tinha um círculo de amizades muito sólido. Com o tempo, descobriu uma verdadeira paixão pela culinária e, ao concluir seus estudos em uma escola especializada da região, logo se formou como chefe. Trabalhou em diversos restaurantes e hotéis de York, mas com o tempo acabou se cansando da rotina exaustiva e começou a buscar mudanças. Claudia era uma jovem animada que valorizava muito os momentos com a família e os amigos e por isso trocou de emprego e foi contratada pelo Goodricke College, da Universidade de York. Ganhou a simpatia dos colegas e seus superiores a descreviam como uma funcionária confiável que nunca se atrasava. No ano seguinte, em 2007, ela se estabeleceu de vez na área e comprou um chalé a cerca de 5 quilômetros do trabalho. A vida de Claudia parecia estar no rumo certo. Próximo à casa havia um pub chamado Nag's Head, onde ela se tornou frequentadora assídua e muito querida pelos demais clientes. Apesar do vínculo próximo com os pais e a irmã mais velha, ali havia partes de sua vida que ela preferia manter em segredo. Comentava-se que ela tinha envolvimentos passageiros, mas Claudia nunca falava sobre isso com ninguém. Na quarta-feira, 18 de março de 2009, Claudia bateu o ponto no trabalho às 6 da manhã, começando mais um turno. Perto das 2 da tarde, encerrou o expediente e câmeras de segurança a registraram saindo a pé. Cerca de 1 hora depois, foi novamente captada por uma câmera próxima a um mercado da vizinhança e também vista por um vizinho. Pouco depois, um colega passou de carro e lhe ofereceu uma carona até em casa. Durante a noite, Claudia manteve contato telefônico com amigos e familiares. Sua mãe contou que, durante a ligação, ela parecia a mesma de sempre, falante e tranquila. O Dia das Mães se aproximava e elas conversavam sobre os preparativos. Claudia mencionou que seu carro estava na oficina e que, por isso, teria que ir a pé ao trabalho na manhã seguinte. Disse que iria dormir mais tarde por conta disso. Na manhã seguinte, quando o relógio se aproximava das 6, Claudia, sempre pontual, não apareceu. Seu chefe, sabendo que aquilo não era típico dela, tentou ligar para saber o que havia acontecido. O telefone tocava, mas era direcionado automaticamente para a caixa postal. O gerente, no entanto, não tomou nenhuma providência adicional. Claudia também tinha combinado de se encontrar com a amiga Suzy Cooper naquele fim de tarde no pub Nag's Head, perto de casa. Suzy foi até lá, mas Claudia não apareceu. Aquilo era completamente fora do comum e Suzy tentou entrar em contato. Claudia usava frequentemente seu celular Samsung D900 e foi justamente a falta de resposta que deixou Suzy inquieta. Na manhã de sexta-feira, 20 de março, Suzy tentou mais uma vez entrar em contato com sua amiga, mas novamente não obteve resposta. A inquietação a levou a ligar para o colégio Goodricke, tentando descobrir se alguém tinha visto Claudia ou recebido qualquer notícia dela. Quando soube que Claudia já estava ausente do trabalho há 2 dias, a preocupação de Suzy atingiu um ponto crítico. Naquele mesmo dia, ela entrou em contato com o pai de Claudia, Peter, para avisar que a filha não tinha ido trabalhar e que ninguém conseguia falar com ela. Peter foi imediatamente até a casa da filha, onde se encontrou com Suzy para uma verificação minuciosa do local. A casa parecia completamente normal. Nada estava fora do lugar ou desorganizado. Parecia que Claudia havia tomado café da manhã antes de sair, pois havia louça suja na pia e a cama estava cuidadosamente arrumada.
No banheiro, eles encontraram frascos usados de tinta para cabelo e luvas de borracha, mas nada parecia especialmente suspeito ou relevante. Todos os itens estavam onde deviam estar. As únicas coisas que não estavam na casa eram o celular dela, uma mochila azul que normalmente levava ao trabalho e uma chapinha de cabelo. Ao analisar o ambiente, ficou evidente que Claudia havia saído de casa na manhã de quinta-feira, como em qualquer outro dia, com destino ao trabalho, mas algo inesperado aconteceu no caminho, impedindo que ela chegasse ao destino. Por volta das 2 horas da tarde da sexta-feira, 20 de março, a polícia de North Yorkshire recebeu uma chamada relatando o desaparecimento de uma pessoa. Mais tarde naquele mesmo dia, policiais foram até a casa de Claudia e conversaram com seu pai. No entanto, como não havia sinais de conflito no local e Claudia não era considerada alguém vulnerável, as autoridades inicialmente não agiram com urgência. Acreditava-se que talvez Claudia tivesse decidido se afastar por alguns dias e retornaria em breve. Mesmo assim, por precaução, eles pediram ajuda ao público e revisaram o trajeto habitual dela até o trabalho em busca de qualquer pista. A família de Claudia, no entanto, afirmava com convicção que ela jamais teria saído sem avisar os entes queridos. Para eles, a hipótese de um sequestro era muito mais plausível. Todos os anos, cerca de 3.500 pessoas desaparecem na região de North Yorkshire. A imensa maioria retorna após alguns dias ou semanas, e a polícia acreditava que Claudia poderia ter feito o mesmo. No entanto, à medida que o tempo passava e nenhuma informação sobre seu paradeiro surgia, e ela não entrava em contato com ninguém, e no WCP, essa hipótese rapidamente foi descartada. A polícia desenvolveu algumas teorias sobre o que poderia ter acontecido com Claudia. Uma delas era de que ela não havia sido alvo de um crime, mas que talvez tivesse sofrido um acidente ou passado mal a caminho do trabalho. Contudo, essa linha de pensamento foi descartada depois de uma investigação detalhada do trajeto, onde não foi encontrado nenhum vestígio de sua presença. As semanas se passaram, e 5 semanas após o desaparecimento de Claudia, sem nenhuma pista relevante, a polícia mudou o foco da investigação. O caso deixou de ser tratado como busca por desaparecida e passou a ser considerado um possível ato extremo. Outra teoria sugeria que Claudia estava apenas no lugar errado e na hora errada, cruzando o caminho de alguém perigoso ou de perfil repetitivo. No entanto, não foi possível chegar a conclusões definitivas com base nas investigações dessas alegações, e os casos de pessoas conhecidas por envolvimento em crimes graves que poderiam estar na região na época também foram analisados, mas acabaram sendo descartados. Estatisticamente, a maioria das pessoas que perdem a vida nessas circunstâncias conhece quem causou o ocorrido. A teoria que logo ganhou prioridade na investigação foi a de que Claudia teria se envolvido com alguém de seu círculo social, sendo que seus diversos relacionamentos poderiam tê-la deixado mais exposta a situações de revanche por parte de algum ex-parceiro enfurecido ou algo parecido. As autoridades examinaram com atenção as imagens das câmeras de segurança localizadas ao longo do trajeto que ela costumava fazer até o trabalho, mas não encontraram qualquer sinal da mulher nas gravações. Com o avanço do caso, a organização Crime Stoppers ofereceu uma recompensa no valor de 10.000 libras esterlinas para qualquer pessoa que fornecesse informações que levassem à identificação e responsabilização de quem estivesse envolvido no desaparecimento de Claudia Lawrence. Mais de 1.000 chamadas, com os mais diversos tipos de informação, foram recebidas pela polícia. Uma das testemunhas afirmou ter visto uma mulher que ele acreditava ser Claudia, conversando com um homem na ponte Melrose Gate por volta das 5h35 da manhã do dia 19 de março. A ponte ficava perto da casa de Claudia. Segundo o relato, o homem fumava com a mão esquerda e tinha o corpo esguio. Ele vestia um moletom escuro com capuz e calças no estilo militar também escuras. A mulher ao seu lado foi descrita como tendo estatura baixa e cabelos castanhos claros.
Usava uma jaqueta azul na altura da cintura, com botões e bolsos. No entanto, essa pista não trouxe avanços concretos, e até hoje a polícia continua explorando teorias relacionadas ao que passaram a chamar de o fumante canhoto. Esse caso literalmente paralisou a comunidade local, e pessoas de todo o país aguardavam ansiosamente qualquer notícia sobre o paradeiro de Claudia. Um dos líderes da igreja anglicana, o arcebispo de York, John Sentamu, fez um apelo a todos que tivessem qualquer informação que entrassem em contato com as autoridades. Em junho de 2009, o programa Crime Watch exibiu uma reconstituição dos últimos passos conhecidos de Claudia, na tentativa de conseguir mais informações. Já se passaram 11 semanas desde que Claudia desapareceu. Não temos nenhuma evidência de que ela esteja viva. Eu trato essa investigação como um caso de possível desaparecimento em circunstâncias graves. Algumas pessoas talvez pensem que estão protegendo Claudia e sua reputação, mas isso é muito mais sério se estivermos de fato falando de algo mais grave. Precisamos ouvir aqueles que, mesmo sem certeza, desconfiam de outras pessoas. E isso já ajudaria muito neste momento. Sem dúvida. Não estou aqui para julgar os relacionamentos de Claudia. Estou aqui para investigá-los. Preciso que as pessoas compartilhem o que sabem comigo. Ainda naquele mês, o pai dela, Peter, publicou um apelo no YouTube na tentativa de encontrar sua filha. A tradicional regata anual de Whitby também foi usada como forma de chamar a atenção para as buscas por Claudia Lawrence. Claudia era a usuária assídua do celular, o que tornou esse item uma das peças-chave na apuração dos fatos. A análise dos registros telefônicos revelou que, nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, ela passou bastante tempo na região de Acombe, em Yorkshire. O aparelho dela permaneceu ligado até o meio-dia da quinta-feira, dia 19. Depois disso, foi desligado de forma proposital. Os dados das torres de telefonia celular mostraram que, enquanto o aparelho esteve ligado, ele não saiu da região local. Ao analisar os registros com mais detalhes, descobriu-se que no dia 18 de março, um dia antes do desaparecimento, ela recebeu uma mensagem de texto às 8h30 da manhã e respondeu. Mas apenas 45 minutos depois, às 9h15, chegou outra mensagem, que ficou sem resposta. Foi relatado que a última mensagem de texto recebida por Claudia veio de um homem que morava em Chipre. Por conta disso, em setembro de 2009, a polícia anunciou a ampliação das buscas para incluir o território cipriota. Ela já havia passado férias naquela região várias vezes e havia especulações de que também procurava emprego por lá. O detetive superintendente Ray Galloway, responsável pela investigação, observou que ela tinha conhecidos entre os moradores locais e, durante suas visitas, havia recebido diversas ofertas de trabalho. Segundo ele, algumas das pessoas entrevistadas foram relutantes em compartilhar informações. Passaram-se vários meses e ainda não havia nenhum sinal de Claudia Lawrence. O Natal e o Ano Novo ficaram para trás e a família teve que enfrentar as primeiras festividades dolorosas sem a presença da filha e irmã tão querida. Em março do ano seguinte, a polícia iniciou buscas em Haslington e York, com base em informações recebidas nos dias anteriores. No dia 24 daquele mês, uma trilha de terra perto de um parquinho foi inspecionada, e no dia seguinte, as buscas se concentraram em um campo próximo à Universidade de York. No entanto, essas ações não trouxeram nenhum resultado concreto. Posteriormente, surgiu a hipótese de que as buscas haviam sido motivadas por informações falsas fornecidas por alguém. O detetive superintendente Galloway declarou que os relacionamentos e a vida pessoal de Claudia poderiam ser a chave para compreender seu desaparecimento. Um jornalista do canal Sky TV comentou que esse foi o único caso de pessoa desaparecida que cobriram em que foram ameaçados e advertidos para se afastar. E isso aconteceu não uma, mas 2 vezes.
Após uma investigação inicial extensa, a hipótese mais provável considerada pela polícia era de que Cláudia havia saído para o trabalho naquela manhã e foi interceptada e silenciada por um homem local que ela conhecia. 4 anos se passaram e a família de Cláudia ainda não tinha respostas sobre o que de fato ocorreu. Em junho de 2013, a polícia de North Yorkshire anunciou a criação de uma nova unidade para tratar de crimes complexos, com um investimento de 300 mil libras. Em outubro do mesmo ano, foi divulgado que vários casos não resolvidos seriam reabertos, incluindo o de Claudia Lawrence. A equipe da Unidade de Crimes Graves revisou o caso e conduziu novas buscas forenses em sua residência. A ciência havia avançado desde a investigação inicial, permitindo o uso de técnicas mais modernas. Durante essas novas análises, foi identificado um perfil genético masculino em uma gravação de câmera de segurança que já havia sido encontrada em 2009. A filmagem mostrava um Ford Focus prata do tipo hatchback passando pela rua onde ela morava. As imagens revelavam que, ao se aproximar da casa de Cláudia, as luzes de freio do veículo se acendiam. Outro automóvel que a polícia queria localizar era uma van branca, modelo Vauxhall Astra, registrada por uma câmera de ônibus. Esse veículo estava estacionado do outro lado da rua, em frente à casa de Cláudia, e permaneceu no local por pelo menos 30 minutos, por volta das 9 da noite da quarta-feira, 18 de março. Pouco depois, o caso tomou um rumo inesperado. O detetive inspetor Malin passou a liderar a investigação e rapidamente foram feitas várias detenções. Acreditava-se que todos os homens detidos tinham algum tipo de vínculo com Cláudia ou informações sobre esse vínculo. Em maio de 2014, a polícia prendeu um homem de 59 anos, suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Claudia Lawrence. A menos de 1 milha da casa de Cláudia, uma equipe forense da polícia vasculhava uma residência de 2 andares após a prisão do homem naquela manhã. No entanto, em novembro, ele foi liberado sob fiança, sem que nenhuma acusação fosse formalizada. Em julho do mesmo ano, houve mais uma prisão. Paul Harris, dono do pub The Coon, foi detido por supostamente ter dificultado as investigações, mas logo foi liberado sem acusações. Ele afirmou que sua única ligação com Cláudia era o fato de ela ter frequentado seu bar algumas semanas antes de desaparecer, e que, fora isso, não havia qualquer outro tipo de relação entre eles. Já haviam se passado quase 6 anos desde que Cláudia, que trabalhava como cozinheira na Universidade de York, deixou de ser vista. O responsável pela investigação me contou que acredita firmemente que algumas pessoas com quem a polícia já conversou estão omitindo algo. Todos estão sendo sinceros com você? Eu acredito que há quem não esteja sendo totalmente honesto conosco, especialmente aqueles que eram mais próximos de Cláudia e seus conhecidos. Ainda acho que existem informações que não foram reveladas. Seja qual for o motivo, peço que essas pessoas se manifestem. A polícia acredita que, se algo aconteceu na casa de Cláudia, que ficava numa avenida principal, o beco nos fundos seria a rota mais lógica para sair do local. O foco nesse beco trouxe a investigação de volta ao ponto de partida, a casa dela. Os investigadores afirmam que, mesmo com tanto tempo decorrido, ainda é possível surgir novas pistas ou elementos para reavaliação. No 6º aniversário de seu desaparecimento, a polícia divulgou imagens de câmeras de segurança que rapidamente ganharam destaque na mídia. Às 7h15 da noite do dia 18 de março, apenas um dia antes de Cláudia ser considerada desaparecida, as câmeras próximas à residência captaram cenas intrigantes. O vídeo mostra uma área ao lado do beco atrás da casa dela. Uma pessoa aparece caminhando em direção ao beco e, pouco mais de 1 minuto depois, ela sai de lá. Outro indivíduo atravessa a rua e quem estava andando para deixá-lo passar. As imagens despertaram grande interesse, e a polícia pediu ajuda ao público para identificar essas 2 pessoas. São 2 perguntas-chave levantadas pelas autoridades.
3 semanas antes, os policiais haviam feito uma varredura detalhada no beco em busca de possíveis indícios importantes. Estou convencido de que há pessoas com informações que não compartilharam ou que nos enganaram anteriormente. Por isso ocorreram as prisões anteriores, e vamos continuar detendo indivíduos se acreditarmos que estão atrapalhando o trabalho investigativo. Apareçam agora. Isso é sério demais para que qualquer tipo de lealdade impeça alguém de falar. Só precisamos saber a verdade. Na mesma câmera de segurança, às cerca de 10 horas depois, às 5:07 da manhã, foi registrada novamente a presença de alguém indo e voltando do mesmo beco atrás da casa de Cláudia. A polícia questionava se poderia se tratar da mesma pessoa e qual seria a ligação com o sumiço de Cláudia. Se aquilo fosse de fato relevante, poderia estar conectado ao relato de uma testemunha que disse ter visto alguém que acreditava ser Cláudia conversando com um homem fumando na ponte Melrose Gate. O horário coincidiu com uma diferença de apenas 20 minutos e no mesmo local, perto da casa dela. Em 2016, a polícia de North Yorkshire encaminhou o caso ao Ministério Público com um pedido para que 4 homens fossem formalmente acusados e levados a julgamento pelo que teria acontecido com Claudia Lawrence. O Ministério Público recusou, alegando falta de provas suficientes. Esses 4 homens estavam bebendo no pub Nag's Head, mas negaram qualquer envolvimento no desaparecimento de Cláudia. As autoridades relataram que testemunhas se recusaram a depor e a segunda investigação foi encerrada pouco tempo depois. Steve Fulcher liderava a equipe responsável por casos ligados às ações do conhecido criminoso Christopher Halliwell. Em seu livro, no qual detalha esse trabalho, Fulcher comentou uma semelhança impressionante entre o caso de Cláudia e o de Sean O'Callaghan, cujo destino foi selado por Halliwell em 2011. Ele também foi condenado pelo ocorrido com Becky Godden em 2016. Baseando-se em uma conversa telefônica gravada na prisão, Fulcher afirma ter ouvido Halliwell dizer que a polícia queria falar com ele sobre 8 casos, um número que as autoridades nunca reconheceram. De onde surgiram esses 8 casos? Não partiu de mim. Não faço ideia de quantos ele realmente foi responsável, mas ficou claro que ele deixou essa pista. E considerando tudo o que sabemos sobre Christopher Halliwell, 8 provavelmente é uma estimativa modesta. Halliwell foi interrogado na prisão sobre Cláudia, mas negou com veemência qualquer envolvimento no seu desaparecimento ou possível destino. O relato de uma testemunha, que viu um homem magro fumando com a mão esquerda na ponte Melrose Gate, coincidia com a descrição física de Halliwell. Apesar das várias teorias sobre a possível ligação de Halliwell ao caso, tanto a polícia de North Yorkshire quanto a de Wiltshire afirmaram não haver provas que o conectassem ao desaparecimento de Claudia Lawrence. Surgiram questionamentos sobre como foi conduzida a investigação inicial e o público queria entender por que o caso não avançava com mais agilidade. Após o desaparecimento de Cláudia, seu pai iniciou uma campanha incansável para mudar a legislação. Em julho de 2019, foi aprovado o Ato Cláudia, que permitia a nomeação de um responsável legal caso alguém ficasse desaparecido por mais de 90 dias. Isso possibilitava, por exemplo, interromper cobranças automáticas e cuidar dos assuntos financeiros durante a ausência da pessoa. Tragicamente, menos de 2 anos depois, o pai dela, Peter, faleceu em fevereiro de 2021, sem jamais descobrir o que havia acontecido com sua filha desaparecida. Amigos e familiares continuam com a esperança de que, um dia, conseguirão responder à pergunta: o que de fato aconteceu com Claudia Lawrence? Já se passaram 8 dias desde o início das buscas por Christian Aguilar, estudante da Universidade da Flórida. A tensão só aumenta e mais de 100 pessoas já se juntaram à operação. Trata-se de Christian Aguilar, um calouro de 18 anos que foi visto pela última vez perto da loja de eletrônicos Best Buy, na cidade de Gainesville. Ele ingressou na universidade graças às suas habilidades e determinação. Estudava engenharia biomédica.
Segundo o irmão dele, Christian era reservado e um pouco tímido, precisava de tempo para se acostumar com as pessoas. Mas, assim que se abria, todos percebiam seu bom humor, gentileza e carisma. Depois que se mudou para Gainesville, ele começou a sair com uma velha amiga, Erica Freeman, com quem tinha amizade desde os tempos de escola. Eles viraram um casal de verdade, inseparáveis. O pai dele, Carlos, dizia que nunca o tinha visto tão feliz quanto naquele relacionamento. Erica considerava a conexão entre eles especial. Dizia que eram como almas gêmeas e tinha certeza de que um dia se casariam. O dia 20 de setembro de 2012 começou como qualquer outro. Como de costume, após as aulas, Erica mandou uma mensagem para Christian combinando de se verem. Eles já estavam juntos havia algum tempo e passavam praticamente todos os dias lado a lado. Normalmente ele respondia rápido, mas naquele dia não respondeu. Ela achou que ele estivesse ocupado e voltou sozinha para o apartamento. Algumas horas se passaram e ele ainda não havia dado notícias, mesmo depois de várias ligações e mensagens. Foi quando ela sentiu que algo estava errado. Ela foi até o alojamento dele e conversou com o colega de quarto, mas ele também não sabia onde Christian estava. Quando amanheceu, ainda não havia sinal dele. Por volta das 4 da manhã, Erica ligou para Pedro Bravo, amigo de infância de Christian. No dia anterior, eles tinham saído juntos para fazer compras, mas Pedro disse que, mais tarde, seguiram caminhos diferentes e que desde então não tinha mais visto Christian. Tomada pela preocupação, Erica ligou para o pai de Christian, Carlos, que estava em Miami, a quase 500 quilômetros de Gainesville, na esperança de que soubesse de algo. Mas Carlos também não tinha notícias e, percebendo que aquilo não era do feitio do filho, imediatamente pegou a estrada junto com a esposa, Cláudia, rumo à universidade. Na manhã do dia 21 de setembro, por volta das 10 horas, Erica e Pedro foram até a delegacia da Universidade da Flórida e contaram tudo ao oficial Timothy Peck. Eles tinham estudado juntos no Doral Academy e se conheciam havia anos. Pedro e Erica eram amigos desde o ensino médio, e antes dela se envolver com Christian, os dois até tentaram algo mais. Mas, pouco tempo depois de entrarem na faculdade, Erica decidiu encerrar aquele capítulo. Embora Pedro estivesse passando por um momento difícil após o término, não demorou muito para que ele também se mudasse para Gainesville. Parecia que o trio da época da faculdade havia se reunido novamente. Christian e Erica, por enquanto, preferiram não contar a Pedro que estavam iniciando algo entre eles. Decidiram esperar até que ele se sentisse um pouco mais equilibrado. Mas, com o passar do tempo, Erica foi ficando cada vez mais apreensiva. Ela procurou a polícia e relatou que Christian já havia passado por momentos delicados antes. Isso fez com que os agentes ficassem em alerta. E se ele tivesse tomado alguma decisão precipitada? Resolveram então verificar o apartamento dele. Por dentro, tudo parecia em ordem, nada fora do comum ou que causasse estranhamento. Pedro e Erica foram ouvidos separadamente. Pedro contou que, na noite anterior, ele e Christian haviam saído do campus no carro dele. Primeiro, Christian tomou uma vacina contra a gripe. Depois passaram na loja Best Buy para comprar um disco e comer alguma coisa. Me fala do disco, ele chegou a usar? Sim, ele abriu. Ele estava com uma mochila? Estava sim. Pararam em mais algum lugar? Fomos no Zaxby's. Eu peguei alguma coisa para levar, mas ele não quis comer nada. Depois voltamos para a Best Buy. E depois? Lembro que ficamos um tempo no carro. O aparelho tem um jeito estranho de funcionar com os discos. Parece que engole eles. E o disco ele levou com ele? Sim, estava dentro da mochila dele. Durante o trajeto, os dois começaram a discutir. No fim, Pedro deixou Christian em uma rua e foi embora. Mais tarde começou a se sentir mal por causa disso e tentou ligar para ele, mas não conseguiu. Christian não atendia. Eu acordei, tentei dormir de novo, mas não consegui, confessou Pedro.
Tava com o coração apertado. Deixei ele na rua e fiquei pensando, e se ele ainda tá por aí, perdido? Ele sempre teve dificuldade de se localizar. Enquanto isso, Erica e o pai de Christian, Carlos, também tentavam entrar em contato com Pedro para entender o que havia acontecido. Mo, a Erica ligou para os pais dele, explicou que ele não dava nenhum sinal. O pai dele também me ligou. Queria saber onde a gente esteve pela última vez, o que tinha ocorrido. Eu contei que a gente discutiu e ele mesmo pediu para sair do carro. Me arrependo até hoje. Ele só queria me ajudar. Eu estava passando por uma fase complicada. E agora? Se ele não estiver mais por perto, eu não sei o que fazer. Pedro mal conhecia a cidade de Gainesville. Ele tinha acabado de entrar na faculdade e nem conseguia lembrar o nome exato da rua. Por isso tentou descrever o local da melhor forma possível. O bairro ao qual ele se referia tinha uma fama meio complicada. Coisas estranhas costumavam acontecer por lá, e a polícia começou a se preocupar que algo pudesse ter acontecido com ele. Os agentes checaram as imagens das câmeras de segurança próximas à loja Best Buy e logo encontraram as gravações certas. Assim como Pedro contou, no dia 20 de setembro, por volta das 3 da tarde, ele e Christian estavam lá. Tomaram café, passearam pelos corredores e conversaram. Mas depois disso, tudo ficou em silêncio. Centenas de outras câmeras da região onde, segundo Pedro, ele deixou Christian, também foram verificadas com atenção. Vasculharam dias de gravações de lojas e residências, e Christian não aparecia em nenhuma delas. A família dele, voluntários e vários departamentos policiais da Flórida estavam agora envolvidos na busca. Uma das câmeras de um lava-jato flagrou alguém que poderia ser relevante, mas, ao contrário do que todos esperavam, não era Christian. Era o próprio Pedro. Embora tivesse dito que foi direto para casa, a câmera mostrou ele lavando o carro sob um jato forte de água às 2 da madrugada. A investigação ainda tinha muitas pontas soltas, então voltaram a procurar Pedro para mais esclarecimentos. Dessa vez, ele revelou mais detalhes. Apesar de Christian e Erica acharem que ninguém sabia do relacionamento deles, Pedro contou que descobriu recentemente. E, segundo ele, isso gerou uma briga séria. Pedro admitiu que ficou profundamente abalado ao saber que sua ex estava com seu amigo. Contou que, num momento de descontrole, acertou um golpe no rosto de Christian, sujando todo o banco do carro. Depois, segundo ele, eles ainda discutiram. E ele deixou Christian na beira da estrada, claramente sem condições, e foi embora. No dia 24 de setembro, Pedro foi detido sob suspeita de não ter prestado ajuda a alguém em situação delicada. Isso deu mais tempo à polícia para averiguar se o relato dele fazia sentido, já que havia muitas inconsistências. Eu bati nele e deixei ele fora do carro, disse Pedro, mas parecia que essa não era toda a verdade. E o investigador foi direto ao ponto. Acho que teve mais coisa. Você precisa ser sincero. Nós dois sabemos que ele não vai simplesmente voltar. Eu sei disso. Tenho experiência demais nessa área, e você também sabe que ele não vai voltar. Podemos tentar te orientar melhor se você contar tudo do jeito que aconteceu, mas hoje você não volta para casa. Não vou te iludir. Vamos apenas começar a entender tudo isso. Mesmo depois de todas as análises das câmeras, ainda não havia nenhum sinal de Christian desde o momento em que Pedro disse ter se separado dele. Mas algo nessa história já era evidente. O último a ver Christian com certeza foi Pedro. Chamou a atenção o estado do carro dele. Dentro havia sinais que levantaram suspeitas, além de imagens de câmeras de segurança que mostravam ele lavando o veículo com muito empenho às 2 da manhã. Os investigadores entenderam que era preciso ir mais fundo. Conseguiram um mandado para vasculhar o apartamento dele. O que encontraram lá deixou todos perplexos. Entre os itens localizados estava um recibo datado de apenas alguns dias antes do desaparecimento de Christian.
Esse documento se tornou uma peça-chave. Com base no horário indicado, foi possível recuperar imagens das câmeras de segurança. No vídeo, Pedro aparece comprando uma pá, fita adesiva resistente e um medicamento com efeito sedativo. Já tinham se passado 8 dias desde que o estudante da Universidade da Flórida havia sumido. Centenas de pessoas se juntaram às buscas. Até aquele momento, o que se sabia era que ele foi visto pela última vez em uma loja da Best Buy em Gainesville. Mais tarde, na casa de Pedro, foi encontrada a mochila que pertencia a Christian. Embora ele ainda não tivesse sido localizado, a investigação já seguia por um rumo bem mais preocupante. Tudo apontava para algo muito mais grave do que um simples desaparecimento. As evidências só aumentavam e deixavam poucas dúvidas. Logo, Pedro Bravo foi detido, a princípio apenas para prestar esclarecimentos, mas depois foi oficialmente acusado. Mesmo sem notícias concretas sobre Christian, a linha de investigação foi ficando cada vez mais clara. 3 semanas se passaram. Em uma área localizada a cerca de 100 quilômetros de Gainesville, caçadores da região encontraram algo estranho coberto por uma fina camada de terra. Peritos confirmaram que o que foi descoberto estava ligado a Christian. A análise apontou para uma situação extremamente crítica. Os pulsos e tornozelos estavam fortemente presos e tudo indicava que sua respiração havia sido interrompida de forma proposital. Mesmo com isso, a investigação seguiu adiante, agora com novas perguntas. Como isso pôde chegar a esse ponto? E por quê? A história tem raízes mais antigas, em um período em que Pedro desenvolveu uma ligação intensa com uma jovem chamada Erica Freeman. Quando ela percebeu que o relacionamento havia se tornado um beco sem saída e que era hora de seguir em frente, Pedro não conseguiu aceitar. Fez de tudo para tê-la de volta. Quando soube que Erica estava conhecendo outra pessoa, Pedro começou a montar seu plano. A história deles vinha desde a universidade. Tudo parecia comum no início, mas com o tempo Erica passou a se sentir desconfortável. Tentou encerrar a relação, mas Pedro deixou claro que, se isso acontecesse, as coisas mudariam, e não para melhor. Assustada, ela acabou continuando com ele. Quando decidiram estudar em faculdades diferentes, Erica entendeu que ali estava sua oportunidade. Entrou para o Santa Fe College em Gainesville. Foi lá que conheceu Christian. Rapidamente se aproximaram e começaram a sair juntos. Mas poucos meses depois, Pedro também apareceu na cidade, sem aviso. No começo, ele tinha planos de estudar na Universidade da Flórida, que ficava bem longe, mas logo mudou de ideia e se transferiu para o Colégio Santa Fe, com a esperança de retomar o contato com Erica. Só que, naquela época, Erica já estava com Christian, e o relacionamento entre eles ia bem. Pedro perguntava repetidamente a Erica se ela e Christian estavam juntos, mas ela sempre dizia que eram apenas amigos. Os dois tomavam cuidado com o comportamento, entendendo que Pedro ainda passava por uma fase difícil. Desde o término, ele mencionava com frequência pensamentos pesados, por isso Erica e Christian decidiram manter o relacionamento deles discreto por um tempo. Queriam esperar até que ele estivesse mais equilibrado. Mas o que eles não sabiam é que Pedro já havia percebido tudo e estava completamente dominado por sentimentos que, rapidamente, evoluíam para algo preocupante. Durante a busca em seu apartamento, foi encontrado um caderno. Nele, páginas e mais páginas com desenhos, poesias, citações e trechos de músicas. Tudo indicava uma fixação profunda. Havia declarações de amor por Erica e mensagens inquietantes direcionadas ao Christian. Algumas frases soavam como repetições obsessivas. Eu vou conseguir, vou trazer ela de volta, ninguém vai me impedir. Vou entrar na Flórida e consertar tudo. Em uma anotação de julho, ele até refletia que Erica e Christian nem se falavam tanto assim. Estudavam em locais diferentes, cada um com sua rotina, e que ele ainda tinha tempo.
Os pensamentos constantes sobre os dois só aumentavam e começaram a dominar por completo a rotina dele. No dia 20 de setembro, Pedro entrou em contato com Christian e sugeriu um encontro. Disse que queria conversar sinceramente, falar sobre o que sentia e pedir conselhos. Christian hesitou um pouco, desconfiado de que houvesse algo por trás do pedido, já que o relacionamento com Erica ainda era mantido em segredo. Mesmo assim, aceitou. O plano era se encontrar em um local público, parecia algo inofensivo. Eles se encontraram no estacionamento de um Walmart. Lá, sentados no carro, Pedro ofereceu a Christian uma bebida com algo para relaxar. E então, tudo tomou um rumo inesperado. O celular de Pedro permaneceu no estacionamento por cerca de 2 horas. Depois, ele desligou o aparelho e ficou várias horas sem sinal. Depois, soube-se que ele havia ido para uma área isolada, tentando apagar rastros. Os registros do aparelho mostraram que ele usou a lanterna do celular por quase 1 hora naquela noite. No caminho de volta, passou no McDonald's e depois foi a um lava-rápido, querendo eliminar qualquer vestígio. Mas os peritos identificaram terra grudada na parte inferior do carro. Era a mesma do lugar onde Christian foi encontrado. A pá que Pedro havia comprado anteriormente também combinava perfeitamente com aquele local. E assim, em agosto de 2014, quase 2 anos depois do ocorrido, teve início o julgamento sobre o caso. Ele afirmou que não se considerava culpado. O ex-companheiro de cela de Pedro, Michelangelo, prestou depoimento no tribunal. Ele contou que, certa vez, Pedro comentou que levou cerca de 13 minutos para resolver a situação com Christian. Michelangelo também revelou que Pedro tinha elaborado diferentes versões de como tudo aconteceria. Inclusive, ele mostrou à polícia o local onde Pedro supostamente teria escondido uma pá, embaixo de um piso de madeira no pátio de um condomínio. Segundo ele, a ideia inicial de Pedro era usar uma combinação de remédio para dormir com algum produto tóxico, colocando tudo em um refrigerante ou algo parecido. E caso esse plano não desse certo, ele tinha uma faca como alternativa. Já ao volante, enquanto circulava pelo bairro tentando apagar rastros, algo começou a fazer um barulho estranho, o que o deixou muito tenso. Por isso, ficou o tempo todo segurando uma tira nas mãos, sentia um clima estranho no ar. Em um determinado momento, entrou em pânico ao ver um segurança passar por perto. Isso aconteceu justo na hora mais crítica. Depois, andou mais um pouco de carro e teve uma discussão verbal com Christian. Christian pediu para descer do carro. Pedro atendeu ao pedido, parou o veículo e deixou que ele saísse. Em seguida, voltou para casa. Quando ele te contou sobre essa briga, perguntaram a Michelangelo, parecia que tinha passado de um simples desentendimento? Não, ele disse que foi só uma troca de palavras, respondeu ele. Comentou ainda que tinha um rolo de fita adesiva no carro porque havia uma rachadura no para-brisa e ele usava a fita para evitar que aumentasse. Durante a conversa, ele achava que você estava em um relacionamento com o Christian? Sim, ele perguntou, e eu menti, disse que não estávamos juntos. Naquele momento, não quis mexer com os íntimos sentimentos dele. Ele não estava bem. Dizia coisas estranhas. Achei que, se contasse a verdade, isso poderia deixá-lo ainda mais abalado. Pedro também prestou depoimento em sua própria defesa. Ele foi a única testemunha chamada pela equipe de defesa durante as 2 semanas do julgamento. Em certo momento, tivemos uma briga feia, relembrou ele. Virei para ele e dei um soco no nariz. Enquanto dirigia? Sim, exatamente. E depois disso, ele se machucou? O nariz dele começou a sangrar. O que aconteceu em seguida? Saí da estrada, estacionei em uma pequena área ao lado de um prédio com umas árvores finas por perto. Depois disso, por mais estranho que pareça, acabei dormindo. Acordei já perto das 4 da manhã. Recebi uma ligação da Erica.
Ela queria saber se Christian tinha dado alguma notícia, pois já fazia tempo que ninguém sabia dele. Nem no alojamento ele havia voltado. Ela disse: "Eu perguntei por que ela estava tão interessada no Chris, o que ele tinha a ver com aquilo." E ela respondeu: "Porque o colega de quarto dele comentou que ele não tinha voltado para casa." Na hora, não dei muita importância. Pensei que talvez ele só não quisesse voltar, ou tivesse saído para resolver alguma coisa, ou até se perdido. Falei para ela: "Não sei." Um dos momentos mais marcantes no tribunal foi quando mostraram uma captura de tela da função do iPhone. E aí, Siri, no começo, disseram que Pedro teria feito perguntas estranhas ao assistente de voz, sugerindo algo mais grave, mas a polícia de Gainesville e os especialistas negaram isso. A imagem estava mesmo no celular, mas tinha sido acessada pelo Facebook. Pedro usava um iPhone 4, que nem tinha suporte para Siri. Mais tarde, essa parte foi retirada do processo. Os advogados admitiram que sim, houve uma briga entre Pedro e Christian e que ele errou ao deixá-lo na estrada. Mas disseram que ele não levou a situação ao extremo. Pedro contou que usou a fita adesiva para cobrir uma rachadura no vidro do carro e que comprou a pá com outra intenção, porque queria dar fim à própria vida e cavar o próprio buraco. Segundo ele, depois da briga com Christian, tomou uma mistura de remédios e veneno, achando que não teria volta. Mas acabou vomitando e entendeu aquilo como um sinal, como se ainda não fosse sua hora. Mesmo assim, os documentos do caso falavam por si. As marcas nos objetos, as imagens das câmeras, o diário dele e vários sinais preocupantes. Tudo isso formava um quadro bem claro. O júri levou apenas 3 horas para decidir. Pedro Bravo foi considerado culpado por diversos motivos: ameaça à vida, uso de substâncias de forma perigosa, restrição ilegal de liberdade, manipulação de provas, falso testemunho e desrespeito aos restos. O juiz deu a ele prisão perpétua, sem chance de sair mais cedo. Apesar de não ter feito com ele mesmo o que planejava, encontraram uma carta de despedida na cela. Em uma parte ele dizia: "Sou um monstro pelo que fiz com o Chris." Mesmo diante disso e de ter confessado algo a um dos companheiros de cela, Pedro continuou negando que tivesse participação no que aconteceu. Ele disse: "Só Deus sabe o que aconteceu de verdade. Não fui eu que fiz aquilo com Christian Aguilar." Ele aceitou a punição e disse que cumpriria a pena, mas acrescentou: "No fundo do coração, eu sei que nunca quis machucar meu amigo." Durante o processo todo, Pedro tentou entrar em contato com a família de Aguilar e com Érica. Quando saiu a sentença, o pai de Christian, Carlos Aguilar, pediu ao tribunal que proibisse Pedro de tentar qualquer tipo de contato com sua família ou com a namorada do filho. A família Aguilar se sentiu aliviada. Carlos disse: "Eu sei que essa decisão não traz meu filho de volta, mas a justiça foi feita. Eu prometi ao Christian que isso aconteceria." A despedida de Christian foi em Miami. Foi aberta ao público e o lugar ficou lotado. A vida de um cara bom, gentil e cheio de sonhos acabou cedo demais. Erica Freeman falou sobre ele. Ele era uma pessoa incrível, bondoso, atencioso, verdadeiro. Maio de 2011. Hayward, região da Baía de São Francisco, Califórnia. Aqui vivia Michelle Le, de 26 anos. Ela cresceu em uma família grande com seus pais, seu irmão Michael e sua prima Christine. Aqui estamos na praia de Santa Bárbara, nos divertindo, e este é meu irmão. A casa estava sempre animada. 15 primos, muitas tias e tios. A mãe de Michelle trabalhava como enfermeira, o que inspirou a filha a seguir seus passos. Quando sua mãe partiu, Michelle decidiu realizar o sonho iniciado e fazê-la orgulhosa. Segundo seu irmão Michael, após a perda, Michelle assumiu o papel de figura materna na família. Ela os ensinava a dirigir, cozinhar, fazia compras com eles
e estava sempre pronta para dar conselhos. Michelle esperou 5 anos pela oportunidade de entrar no curso de enfermagem e finalmente foi aceita em um programa acelerado de 1 ano. Em maio de 2011, faltavam apenas 6 meses para sua formatura na Escola de Enfermagem Samuel Merritt. Ela tinha notas excelentes e fazia estágio na maternidade do Centro Médico Kaiser Permanente Hayward. Dedicada, altruísta e sempre sorridente, Michelle nunca teve medo de trabalho árduo e mantinha uma atitude positiva em qualquer situação. Em 20 de maio de 2011, ela trabalhava no hospital em seu turno. O dia foi longo, mas normal. Era sexta-feira. O fim de semana estava próximo. Para os estudantes, era o último dia no hospital. Então, todos estavam animados. Todos aguardavam ansiosamente pelo merecido descanso. Michelle até planejava visitar amigos em Reno no fim de semana. Às 18h55, Michelle informou ao supervisor que iria brevemente até seu carro. No estacionamento do 3º andar, ela se dirigiu ao seu veículo, estacionado no canto. Várias vezes, ela mudou a direção de seu movimento, como se estivesse indecisa. Após 17 minutos, seu SUV Honda branco deixou rapidamente o edifício. Por volta das 21h, quando o turno estava terminando, os supervisores queriam reunir todos os estudantes, mas Michelle estava ausente. Na sala de descanso ficaram sua bolsa e casaco. O registro de saída não estava assinado e o telefone não respondia. O instrutor, preocupado, e o segurança foram ao estacionamento até sua vaga habitual, mas estava vazia. Logo depois, o carro de Michelle retornou ao 3º andar do estacionamento. O instrutor acenou. O veículo parou brevemente, depois deu marcha ré e deixou o edifício. Isso não se parecia em nada com o comportamento de Michelle. O instrutor duvidou se realmente era ela mesma ao volante e imediatamente contatou a polícia. Até a manhã seguinte, ainda não havia notícias da jovem de 26 anos. Já haviam se passado 10 horas desde seu desaparecimento. Cerca de 15 amigos e colegas se reuniram na delegacia, insistindo na gravidade da situação. Os detetives começaram a investigação no estacionamento do hospital. Seu ex-namorado, com quem mantinha relações amigáveis, começou a ligar para os parentes. No estacionamento, descobriram vestígios de um incidente no local onde estava o Honda. Após 1 hora, encontraram o carro. Estava cuidadosamente estacionado na área de visitantes, próximo a um prédio residencial, a 800 metros do hospital. Dentro estava um notebook e uma identificação universitária de outra pessoa da Samuel Merritt University. Michelle não tinha vínculos com essa instituição de ensino. Descobriu-se que a identificação havia sido furtada alguns dias antes do incidente. Os investigadores suspeitaram que não foi um incidente aleatório. Alguém conhecia sua rotina, usou a identificação furtada para entrar e, possivelmente, a atraiu para fora. Os registros hospitalares mostraram que, 30 minutos após a saída de Michelle, o departamento de emergência recebeu uma ligação de uma mulher que se identificou como Michelle Lee. Ela tentava contatar o instrutor e informar sobre um ataque cardíaco de seu pai. Quando levavam o carro para a perícia, Michael, o irmão de Michelle, recebeu uma mensagem do telefone dela. Estou bem. Tudo começou com uma mensagem misteriosa. Não desapareci. É só o celular que está com problema. Todos os dados foram apagados e essas mensagens acabaram com a bateria. Depois, os amigos começaram a receber várias mensagens contraditórias. Ora, o pneu tinha furado, ora ela tinha voltado para a Renault, ora estava dando um tempo das redes sociais, ora estava meio doente e precisava descansar. Seu ex-namorado, notando atividade no celular dela, logo mandou mensagem. Em resposta, recebeu algo estranho. Quem é? Até 31 de maio,
a recompensa chegou a $20 mil e depois de alguns dias subiu para quase $50 mil. A família Lee contratou um investigador particular. Mais de 100 voluntários, divididos em 14 equipes, vasculhavam uma área enorme. O valor da recompensa aumentava a cada dia, chegando a $100 mil. Ao investigar o círculo social de Michelle, frequentemente surgia o nome de Gisele Esteban, sua antiga amiga da escola. Elas eram próximas há anos, até entraram juntas na faculdade. Gisele tinha um relacionamento com Scott, com quem tinha uma filha de 6 anos. Após uma separação desagradável, começaram os problemas entre Michelle e Gisele. Antes do relacionamento de Gisele e Scott, Michelle e Scott tiveram alguns encontros, mas logo perceberam que seria melhor serem amigos. Nunca houve romance ou intimidade entre eles, e depois disso, Gisele começou a namorar Scott. Apesar da cronologia clara, Gisele ficou obcecada por esse relacionamento inexistente. Conforme o comportamento de Gisele mudava, sua amizade com Michelle se desfazia. Michelle não pretendia parar de falar com Scott só porque Gisele queria, e não dava importância às suas acusações estranhas. Michelle tinha outro namorado há muito tempo. Scott também seguia sua vida. Tudo o que Gisele imaginava estava longe da realidade. Os investigadores conversaram com Gisele, de 27 anos, que nem tentou esconder sua antipatia. Michelle? Nossa, o que aconteceu com ela? Já tentaram ligar? Não posso ajudar, embora eu mesma esteja procurando por ela há uma semana, para dizer que fique longe da minha filha. Quando perguntada sobre o relacionamento complicado, ela respondeu: Relacionamento complicado? Ela era minha melhor amiga, até começar a namorar meu noivo. Scott foi sincero com os investigadores e parecia genuinamente preocupado. Ele participava regularmente das buscas e estava presente em todas as reuniões de apoio. Scott falou sobre os problemas com Gisele, como ela atormentava ele e sua família. Em um período particularmente difícil, Gisele mudou-se para a casa de parentes, levando a filha. Scott, desejando o melhor para a filha, às vezes tentava reconciliar, mas sem sucesso. A polícia examinou as mensagens de Gisele. A maioria das mensagens era sobre Michelle. Espero que você esteja feliz com alguém como ela. Prove que você melhorou, senão arque com as consequências. Michelle é responsável pelos próprios problemas. Logo, ela não estará por perto. As mensagens ficavam cada vez mais agressivas. Você escolheu dar atenção em vez da família. Agora, colha os frutos. Você não conseguirá proteger ninguém. Ela terá o que merece e não passará nos exames. Michelle também recebia mensagens. Se você realmente fosse amiga minha ou do Scott, você simplesmente iria embora e deixaria minha família em paz. Mas você apenas me seguiu até São Francisco. Você continuará assim, sem ninguém. Você não é amiga, é apenas uma estranha. Scott compartilhou com a polícia uma gravação de uma conversa no carro, onde estava a filha deles. Vamos ser diretos sobre Michelle. Ela é realmente um problema para mim. Agora você será honesto sobre tudo. Comunicação, encontros, conversas. Caso contrário, você vai se arrepender. Porque você mentiu tantas vezes que é difícil acreditar. Este é o último aviso. Gisele estava em tratamento com diagnósticos de depressão maníaca e transtorno bipolar. Ela frequentemente aparecia na casa de Scott e sua mãe sem ser convidada. Às vezes, apenas sentava silenciosamente em um cômodo até ser encontrada. Scott obteve a guarda total da filha, o que fez Gisele se mudar para Hayward para ficar mais perto. A gota d'água foi uma ordem judicial, proibindo-a de se aproximar a menos de 30 metros de Scott e sua família. É importante notar que isso aconteceu 3 dias antes do desaparecimento de Michelle. Quase uma semana se passou, mas não há notícias de Michelle Lee.
uma enfermeira de 26 anos da Califórnia, desde que ela se dirigiu ao seu carro próximo ao hospital. O carro foi encontrado mais tarde naquela rua. As buscas continuaram com panfletos. Eu só quero que ela volte para casa. Enquanto isso, a polícia de Hayward, Califórnia, está em contato com a polícia de Fairfield sobre o caso não resolvido da enfermeira Fong Lee do ano passado. Elas têm o mesmo sobrenome. Ambas estudavam enfermagem. Ambas desapareceram em circunstâncias misteriosas. Mas em Fairfield, o carro estava destrancado. No nosso caso, o veículo estava trancado, como se o último motorista tivesse um cuidado especial com o interior. A polícia de Hayward está analisando mais gravações de câmeras, esperando encontrar uma boa imagem do carro de Michelle Lee. Seu irmão diz que a irmã nunca perdeu contato. Ela sempre me liga no Dia das Mães e me lembra de ligar para a vovó. Uma recompensa foi oferecida por informações sobre Michelle, com cartazes espalhados pela cidade. A polícia de Hayward mantinha o otimismo, mas as evidências apontavam para um desfecho desfavorável. Suas preocupações aumentaram quando encontraram vestígios da presença de Michelle no carro. A família foi informada que o caso mudou da categoria desaparecidos para outra categoria. Sem revelar detalhes das descobertas, o que perturbou os familiares, eles continuaram as buscas, acreditando num retorno seguro. O nome de Gisele aparecia constantemente na investigação e ela foi convidada para uma conversa oficial. Grávida do segundo filho, ela admitiu que estava no hospital naquela noite para um exame. Você e Michelle eram amigas próximas? Como irmãs. O que aconteceu? Ela errou, Scott errou. 2 vezes. Isso foi quando você estava com Scott? Sim, estávamos juntos. Ficou surpresa ao encontrar Michelle? No início, sim, mas não admiti. Acalme-se ou isso prejudicará o bebê. Ela foi liberada, mas instalaram um dispositivo de rastreamento em seu carro. A polícia suspeitava de seu envolvimento, mas tinha dúvidas. Ela agiu sozinha? Gisele estava grávida e era baixa. Seria ela capaz de lidar fisicamente? A polícia anunciou que havia uma suspeita. Segundo os vizinhos, peritos examinaram o carro de Gisele Esteban e o lixo perto de seu apartamento. Ainda não há acusações, e a própria Esteban nega envolvimento no desaparecimento de Michelle Lee. Em busca de Michelle, seu pai chegou do Vietnã. Para os residentes do norte da Califórnia, existe uma linha direta, 510-293-7000. Scott informou à polícia que encontrou o telefone de Michelle no banco traseiro de seu carro. O rastreador do carro de Gisele mostrou que ela passou várias vezes pela sua rua e estacionou perto da casa. Tudo indicava que ela havia plantado o telefone. A segurança da Faculdade de Medicina investigou o uso do crachá furtado, encontrado no Honda de Michelle. Em 26 de maio, um dia antes do incidente, o cartão foi usado no prédio da escola. Era Gisele. Ela obteve o crachá fingindo ser uma potencial aluna. Depois disso, ela inspecionou portas trancadas e entrou nas salas de aula. Esperando o prédio fechar, ela voltou pela porta dos fundos, usando um jaleco branco, e examinou as mesmas salas, verificando computadores e documentos. Na mesa do professor, ela pegou o horário dos alunos, incluindo a programação de Michelle. Após 1h30, Gisele saiu, agora conhecendo os horários exatos das aulas e intervalos de Michelle. A análise dos dados celulares mostrou que os telefones de Gisele e Michelle estavam juntos após o desaparecimento da última. No dia seguinte, Gisele foi à Apple Store pedindo para desbloquear o iPhone, explicando que sua filha o havia bloqueado acidentalmente. Após o desbloqueio, ela foi ao Chuck E. Cheese, de onde os amigos de Michelle começaram a receber mensagens estranhas, claramente falsificadas.
As torres de celular confirmaram que era o telefone de Michelle, e as câmeras registraram Gisele enviando as mensagens. Gisele Esteban, de 27 anos, foi detida em casa e acusada. Em seus sapatos foram encontrados vestígios da presença de Michelle. No carro da última foi encontrado um cabelo de Gisele. Seu DNA também estava no volante. A polícia do norte da Califórnia deteve a antiga colega de escola da estudante de medicina desaparecida. De acordo com os registros prisionais, Gisele Esteban está sob custódia. Nossa principal missão é encontrar Michelle e trazê-la para casa. Ela ainda não foi encontrada e continuaremos procurando até que ela se reúna com a família, disseram os entes queridos. Não encerraremos o caso até encontrarmos sua localização, afirmaram os investigadores. No histórico de pesquisa do computador de Gisele, foram encontradas buscas sobre perseguição discreta, arrombamento de fechaduras e substâncias nocivas, incluindo cloreto de potássio e monóxido de carbono. Após o desaparecimento de Michelle, ela pesquisou seu nome mais de 300 vezes. Em 17 de setembro, 10 dias após a prisão de Gisele, aconteceu aquilo que a família tanto temia. Em uma área remota e de difícil acesso, foram descobertos vestígios da presença de Michelle Lay. O local estava a aproximadamente 12 milhas da casa de Gisele. Devido ao intervalo de 3 meses, os peritos tiveram dificuldade em estabelecer os detalhes do ocorrido. As autoridades da Califórnia confirmaram que evidências relacionadas à estudante de enfermagem desaparecida em maio foram encontradas em um cânion na região da Baía de São Francisco. A polícia limitou-se a um breve comunicado, informando apenas sobre os resultados da perícia do legista do condado de Alameda. Em setembro de 2012, iniciou-se o julgamento de Gisele Esteban, que inicialmente negou seu envolvimento. Posteriormente, ela admitiu ter agido impulsivamente, alegando que Michelle a havia provocado. Seu advogado insistiu na reclassificação da acusação de premeditada para não intencional. Gisele manteve-se em silêncio durante o processo, demonstrando total indiferença ao ocorrido. Permanecem dúvidas sobre como Michelle chegou ao estacionamento com Gisele. Teria Gisele esperado por ela, conhecendo sua rotina? Ou a atraiu com uma mensagem? A promotoria sugeriu um ataque repentino, o que explicaria as evidências e os eventos subsequentes. O promotor distrital caracterizou Gisele como sociópata, observando seu riso inadequado durante discussões de temas sérios. Foi um ataque planejado contra uma pessoa desprevenida, declarou ele. Gisele foi considerada culpada por delito em primeiro grau. Ela permaneceu impassível e deixou o tribunal em silêncio. Posteriormente, comentou que, se fosse jurada, também teria proferido um veredito de culpada. O juiz confessou que em sua carreira nunca havia encontrado um caso com evidências tão convincentes. Gisele foi sentenciada a 25 anos, com possibilidade de liberdade condicional. Este caso destruiu 2 famílias locais por causa de ciúmes infundados. O tio de Michelle, Amir Meza, expressou frustração com a ausência de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Talvez tenhamos que retornar para audiências de liberdade condicional, e tudo começará novamente, disse ele. O irmão de Michelle, Michael, compartilhou emocionadamente sobre o sonho dela de se tornar enfermeira, como sua falecida mãe. Esses planos foram interrompidos no estacionamento do hospital devido às suspeitas infundadas de Esteban sobre um relacionamento com seu namorado. O irmão espera que a memória de Michelle perdure até 2029, quando a acusada poderá ser elegível para a liberdade condicional. Após 25 anos, queremos que as pessoas se lembrem do quão extraordinário foi este caso e que a história de Michelle não fique apenas como uma linha na crônica de ocorrências. Atualmente, a decisão sobre uma possível liberdade condicional de Esteban está nas mãos do Departamento de Instituições Correcionais. O juiz destacou que, para uma decisão favorável, Esteban precisa demonstrar arrependimento sincero por suas ações. Gisele posteriormente deu à luz um menino,
cuja guarda foi concedida ao pai da criança. Havia rumores de que Scott poderia ser o pai, mas ele negou essas suposições, e a verdadeira identidade do pai permaneceu desconhecida. Christina, prima de Michelle, observou que com sua conduta, a transgressora apenas evidenciou suas próprias falhas em contraste com a personalidade luminosa de Michelle. Este caso tornou-se um exemplo marcante de como o ciúme, a obsessão e a profunda antipatia podem resultar em consequências irreparáveis para pessoas completamente inocentes. A família de Michelle continua auxiliando na busca por pessoas desaparecidas e chamando a atenção da sociedade para casos semelhantes. Seu irmão Miguel encontra consolo no pensamento de que a irmã está agora junto com sua mãe e que um dia estarão novamente reunidos. Esta esperança torna a tristeza menos pesada. Quando Michelle desapareceu, seu pai passou o Dia dos Pais procurando por ela. Ele sempre se orgulhou de sua dedicação e postura ativa diante da vida. Nunca pedi a ela para passar o Dia dos Pais comigo, compreendendo como estava ocupada. Agora, o que mais desejo é voltar atrás e pedir a ela para passar comigo ao menos um dia assim, compartilhou ele.